Olá, hoje eu estou aqui para falar como podemos transportar modelos feitos no Make Human para o Blender da versão 2.79. A versão do Make Human que nós estamos usando é a 1.1.1 e nós vamos estar instalando os plugins necessários tanto no Make Human como no Blender 2.79. O que nós vamos fazer é importar o modelo para o Blender com todos os bônus, com todos os shapes, com todas as hierarquias para animação, seja ela FK, ou seja, com cinemática direta, ou IK com cinemática inversa. E com isso você vai ter um modelo completamente rigado no Blender para iniciar uma animação sem a necessidade de rigar o personagem completamente, então você vai estar economizando tempo, e sem a necessidade de usar o Rigidify do Blender, que é aquele plugin próprio do Blender. Com o Make Human você consegue fazer isso muito mais fácil, de maneira muito mais eficiente, apesar do Blender ter um add-on para isso. Então vamos lá, vamos ver quais são os passos que a gente precisa seguir. Obviamente é importante que você tenha o Make Human instalado no seu computador. Para você instalar o Make Human é muito fácil, basta você ir no Google e digitar Make Human e aí você será direcionado para a página do projeto. Atualmente a página do Make Human é makehumancommunity.org. Então você vai lá e aí você baixa as versões que estão disponíveis. No caso aqui, a gente já está com uma versão muito mais atualizada do que a minha, que eu estou trabalhando com a 1.1.1, mas a gente já tem aqui a 1.2.0. Provavelmente, à medida que o tempo for passando, essas versões vão sendo atualizadas. Caso você queira a versão 1.1.1, que é a versão estável, você pode baixar também. Eu sugiro que você baixe esta versão, porque ela é a versão que eu vou estar trabalhando aqui e ela vai atender muito bem aos projetos que você for fazer no Blender 2.79. Neste caso eu estou usando o Make Human 1.1.1 e o Blender 2.79 para o desenvolvimento de jogos. Então me interessa apenas a criação de personagens low poly para que eu possa animar o meu personagem no Blender. Então feito o download, você abre a pasta onde você desejar no seu computador e aí você vai ter essa sequência aqui de arquivos disponíveis do Make Human. O próximo passo consiste em a gente estar fazendo o download do Blender. Na página oficial do Blender, blender.org, a gente pode fazer o download da versão 2.79b, que vai funcionar muito bem. Eu ainda não estou usando a versão 2.80, que saiu agora, ou possivelmente no futuro a versão 2.8x. 2.79 ainda está atendendo no desenvolvimento de games, mesmo porque eu uso a Game Engine do próprio Blender. Então você vai fazer o download da versão 2.79, você pode fazer o download para o sistema que você está usando. No meu caso, eu estou usando o Windows, aqui agora o Windows 7, mas você pode instalar também para o Windows 10 sem problema, que vai funcionar perfeitamente. A outra possibilidade é você também estar baixando a versão 2.79 da UPBGE. Para esse vídeo eu vou estar instalando o plugin na UPBGE 2.79. E por último, será necessário fazer o download do plugin tanto para o Make Human como para o Blender. Esse plugin é chamado de MHX2. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar esse plugin na internet e eu achei algumas variações dele. Tentei trabalhar com algumas dessas variações e algumas funcionaram, outras não. Então esta daqui que eu encontrei é a versão ou é a opção que funcionou bem para o meu caso. Então o que eu fiz para não perder essa versão, eu coloquei ela no meu repositório do Mediafire e aí eu vou estar disponibilizando esse link para que você possa baixar este arquivo de plugin para você instalar tanto no Blender como no Make Human. Então você vai clicar aqui, vai fazer um download. Feito o download, após a descompactação do arquivo, usando aí o seu programa favorito, eu usei por exemplo o 7-zip, você vai ter este conjunto de arquivos aqui. Essa primeira pasta de arquivos, 9 Export MHX2, vai ser
instalado no Make Human. E esta segunda parte aqui, a Import Runtime MHX2, será o plugin que vai ser colocado lá no Blender. Vamos então copiar o arquivo 9 Export MHX2. Clica aqui com o botão direito do mouse, copiar, e nós vamos colar ele lá no Make Human. Dentro do diretório onde o Make Human foi instalado, nós temos uma pasta chamada Plugins. E você vai copiar aquele arquivo para dentro dessa pasta. Quando você fizer isso, ele vai estar aqui, ó, 9 Export MHX2. Nesse caso, eu havia copiado anteriormente. Vamos retornar à página onde está o plugin e agora nós vamos copiar o Import Runtime MHX2. Clico aqui com o botão direito do mouse, copiar, e nós vamos colocar isso agora no Blender. Vamos considerar em primeiro lugar o Blender normal, sem ser a UPBGE. Dentro da pasta onde você instalou o Blender, teremos este conjunto de arquivos. E teremos uma pasta chamada 2.79. Nós vamos entrar dentro desse diretório, vamos aqui em Scripts, e dentro de Scripts nós vamos em Addons. E nós vamos fazer a cópia daquele arquivo que nós pegamos anteriormente. Aqui é o Import Runtime MHX2. Neste caso também eu havia copiado anteriormente. Para o UPBGE nós vamos fazer o processo completo para ver como foi feito. Bem, agora eu estou aqui no diretório da UPBGE que usa o Blender versão 2.79. A UPBGE que eu estou usando é a versão 0.2.2, mas vai funcionar perfeitamente na versão 0.2.3 ou na versão 0.2.4. Novamente, você vem aqui no diretório 2.79, abre Scripts, Addons. Agora eu vou fazer o processo completo. Colar o arquivo que eu copiei lá do diretório do meu plugin. Quando terminar, você vai ter aqui o Import Runtime MHX2 copiado dentro da pasta de Addons da UPBGE. Feito todo o processo, é de suma importância a gente perceber ou verificar se os addons estão funcionando. Vamos fazer isso primeiro no Make Human. Vamos considerar que esse modelo aqui já é um modelo finalizado. Obviamente que este é um modelo padrão, a gente não fez nenhuma alteração, mas vamos supor que este é o modelo que você gostaria de exportar. Então a gente vem aqui nesse terceiro ícone aqui, que é o Export, e quando a gente clicar, a gente vai verificar que a opção Make Human Exchange MHX2 está disponível. Então você vai clicar nela e ela vai ser a sua opção para exportar. Geralmente exportamos para o Blender sempre seguindo o mesmo padrão. E o padrão é o seguinte: você vai sempre selecionar a opção Make Human Exchange MHX2 como o formato de malha para ser exportado. Vamos deixar as outras opções em branco e do lado direito nós vamos sempre colocar Feed on Ground, ou seja, os pés do personagem sempre estará no nível 0. Quando você importar ele do Blender, ele vai pegar da origem do 0 ali para cima. Se você deixar essa opção desmarcada, o personagem vai aparecer meio que afundado ali na grade do Blender. Não vai estar do chão para cima, vai estar afundado. Mais ou menos a barriga dele, o umbigo dele é que vai estar no nível 0. Então nós vamos deixar essa opção marcada. E a escala do Blender é o seguinte: uma unidade de Blender corresponde a 1 metro. Então se você deixar a escala de unidade em decímetro, o seu personagem vai ser importado para o Blender num tamanho enorme, ele vai ficar muito grande. Então nós vamos casar a unidade do Make Human com a unidade do Blender, escolhendo a opção metros aqui. Repetindo, você vai exportar sempre usando a seguinte configuração: Make Human Exchange como opção de exportação, em opções Feed on the Ground e escala, Scale Unit, você vai utilizar o meter ou metros como unidade para a exportação. Agora vamos verificar se o plugin foi instalado corretamente no Blender. Aqui eu estou com o Blender normal aberto, o Blender 2.79, sem ser do BGE. Se o plugin foi instalado corretamente, aqui
na barra de ferramentas eu terei a tarja MHX2, essa opção aqui, ó, ela vai estar disponível, aonde eu posso importar o modelo MHX2 do Make Human. A mesma coisa ocorre para a UPBGE. Então, agora eu estou com a UPBGE aberta aqui. Se o plugin funcionou corretamente, eu terei a opção da tarja aqui no painel de ferramentas. Então, eu vou vir aqui, ó, que eu tenho a opção MHX Setup aqui, MHX2, e aonde eu posso estar importando, clicando nesse botão aqui, o modelo do Make Human. Ok, então estamos de volta aqui no Make Human e eu criei esse modelo para poder exportá-lo para o Blender. Este modelo ele tem uma malha bem simples, eu peguei a topologia dele, escolhi uma topologia low poly, sem a necessidade dos detalhes dos dedos dos pés, por exemplo. Coloquei uma roupa bem simples também, não coloquei cabelo, tá? E em termos de pose e animação, eu simplesmente escolhi para o rig dele o da Game Engine. Eu tenho outras opções aqui, você pode escolher a default sem os rigs para os pés, apenas com um rig simples, sem os dedos, mas eu fiz a opção pela Game Engine, já que eu vou estar utilizando esse personagem para games. Então clico aqui, escolho lá Make Human, Extend, deixo as outras opções em branco, Fit on the Ground, e aqui na unidade eu mantenho em metros e eu vou estar exportando o modelo. Eu vou escolher aqui o folder ou o diretório onde eu vou instalar. Então eu vou instalar aqui em Make Human para o Blender, é uma pasta minha mesmo. Eu vou manter esse nome aqui, teste Make Human, a versão 1.1.1, game, o meu personagem para game, a extensão é a extensão MHX2. E eu vou estar salvando este modelo e vou aguardar aí o programa terminar. Quando o Make Human terminar de exportar, a barra desaparece aqui e aí a gente pode estar abrindo o modelo lá no Blender. Bom, então agora chegou o momento tão esperado aqui desse vídeo, que é a parte em que você vai importar o modelo com o rig completinho. Aqui nós temos a abertura padrão do Blender 2.79, não quero este cubo, então eu vou eliminar ele. E aí eu vou vir aqui no painel de ferramentas, na tarja MHX2, e eu vou importar o modelo. Então, import MHX2. Você vai navegar lá onde está o seu modelo. No caso, o meu modelo é o teste MH1.1.1 ou 111 game.mhx2. Então eu vou selecionar ele aqui, mas antes de eu importar, para que eu consiga importar o modelo de forma completa, com um rig completo, eu tenho que vir aqui e habilitar a opção Override Exported Data. Então eu clico aqui e em Import Human Type eu mantenho both para base e para o prox, e eu venho e habilito a opção Helper Geometry. Você pode optar por habilitar a opção Face Shapes ou não. Eu vou deixar desabilitado. Você vai rolar lá para baixo e você vai em Rigging, você vai manter a opção Add Rig, a opção Custom Shapes e a opção Face Rig Drivers habilitadas. Na opção Rig Type, você vai escolher a opção MHX. Feito isso, basta você vir aqui e import MHX. Demora um pouquinho, tá? Porque o arquivo é relativamente grande, ele tem 4.1 MB, mas assim que ele terminar, ele vai abrir um modelo bonitinho para você. O Blender aqui tá como Blender Render, como eu uso ele para games, eu vou botar Blender Games, vou habilitar a opção aqui GLSL e eu vou habilitar a opção Texture, para que eu possa ver o modelo texturizado. Ou seja, o modelo vem do Make Human com os materiais e as texturas todas bonitinhas, da maneira que você escolheu lá. Para visualizar melhor, eu vou trocar essa lâmpada aqui para um M.
E aí você vai conseguir ver o modelo de uma maneira muito mais bacana. Pronto, igual você via lá no Make Human. Verificando agora se o rig está funcionando perfeitamente, basta eu simplesmente selecionar a armadura dele. Essas partes que são circulares são as partes referentes à cinemática direta. A cinemática inversa está desabilitada por padrão. Então, se eu pego aqui no raiz, eu movimento o personagem. Se eu pego aqui na perna, eu posso mexer a perna naturalmente. Cinemática direta. Para os braços também está funcionando. Cabeça. Os olhos. Pescoço. Ombros. Cintura. Reparem que aqui eu tenho os braços se movem juntos. Como eu faço para habilitar cinemática inversa? Eu venho aqui no meu painel de ferramentas e na tarja MHX2 eu rolo aqui até essa opção FK e IK Switch, ou seja, eu vou ligar e desligar o FK ou o IK. Vou clicar aqui nessa opção para abrir as opções aqui do FK e IK Switch e eu tenho aqui, ó, FK e IK Switch da parte esquerda e da parte direita do personagem. O arm, que são os braços, estão todos em FK. A leg, são as pernas, estão todas em FK. Então, eu vou habilitar, por exemplo, a perna direita do personagem, leg direita, leg right, direita, para IK. Quando eu fizer isso, vai aparecer os shapes de IK, e aí eu vou poder movimentar essa perna baseado no IK. Aqui ocorre uma coisa bastante interessante. Eu vou selecionar aqui o shape do pé do personagem e vou mover, e aí a gente vai perceber que a perna do personagem, a malha, não acompanha o IK. Isso acontece porque a gente precisa fazer um ajuste no Blender, e esse ajuste é feito na User Preferences. Então vamos aqui na Preferências do usuário, nós vamos aqui na opção File, e nós vamos estar habilitando o Auto Execution, que é o Auto Run Python Scripts. Essa opção ela tem que estar habilitada, e aí eu venho em Save User Settings, e assim que você fizer isso, agora quando você mover, a perna vai estar andando junto, e o IK vai estar funcionando perfeitamente para esse modelo. Vou habilitar aqui o IK para outra perna também. Então agora também está habilitado para a perna de cá. Então agora se eu mexo o modelo, ele está com o IK perfeitamente funcionando. Aqui se eu mexo a raiz dele. Vamos habilitar o IK para os braços. Então vou pegar aqui na mão do personagem, o shape da mão do personagem. O IK está funcionando perfeitamente. Pronto, está aí, a proposta do tutorial foi alcançada, que é explicar como importar modelos do Make Human para o Blender com um rig completo e totalmente funcional. Aquele abraço, tudo de bom e até a próxima.